27 de abril de 2013. Layla Fowler, uma menina de apenas 8 anos, é encontrada sem vida dentro da sua própria casa, enquanto estava sob os cuidados do seu irmão mais velho, Isaiah, de 12 anos. O caso rapidamente ganhou notoriedade pelas circunstâncias misteriosas e pela mudança inesperada no rumo da investigação. Olá malta, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Eu sou a Marlene e todas as semanas eu trago vídeos sobre casos criminais reais, conteúdo investigativo aqui para o canal. Portanto, se é algo que vos interessa, peço que se inscrevam no canal e deixem também o vosso like já no início do vídeo para que o meu conteúdo chegue até mais pessoas. E agora vamos então para o caso de hoje. A família Fowler era composta pelos irmãos Layla e Isaiah, pelo pai Barney e também pela madrasta Crystal Waters. Aparentemente eles eram uma família feliz, a Layla e o Isaiah eram os irmãos típicos, tinham uma relação normal de irmãos e não existia assim grandes conflitos entre eles. Como o Isaiah era mais velho, era ele que ficava a tomar conta da Layla quando os seus pais se ausentavam. A Layla era uma criança doce, carinhosa, já o Isaiah era um rapaz tranquilo e a família parecia ser uma família bem integrada na comunidade, sem problemas conhecidos. No dia 27 de abril de 2013, a Layla e o Isaiah ficaram sozinhos em casa enquanto os pais foram a um jogo de beisebol. Por volta do meio-dia, o Isaiah foi à casa de banho quando começa a ouvir a irmã aos gritos. Ele vai ver o que é que se passava e nesse instante ele apenas consegue ver um homem, um intruso, a fugir pela porta das traseiras. Ao entrar no quarto da irmã, ele encontra-a numa poça de sangue, golpeada inúmeras vezes. Ele liga, pede socorro e liga também para os seus pais, que chegam o mais rápido possível e se deparam com aquela cena macabra. O pai disse que ainda segurou a Layla nos braços, mas que ela já estava muito fria e que ele tinha a certeza que ela já estava morta. A Layla foi golpeada cerca de 20 vezes em várias partes do corpo. Ela foi levada às pressas para o hospital, mas infelizmente veio a falecer uma hora depois. O Isaiah era a única pessoa que podia explicar o que tinha acontecido e quando ele é interrogado, ele diz que não sabia bem o que tinha acontecido. Ele apenas estava na casa de banho quando ouviu a irmã a gritar e depois deparou-se com um homem a fugir pela porta das traseiras. Porém, a polícia não acreditava muito nesta história que o Isaiah estava a contar porque ele apresentava muitas incongruências e a polícia também não encontrou sinais de entrada forçada nem nenhuma evidência que pudesse indicar que alguém de fora tivesse estado na casa. O Isaiah descreveu à polícia o suspeito como sendo um homem alto, de cabelo comprido, cinzento e sotaque espanhol. Usava uma camisola preta e umas calças azuis. Os investigadores não acreditavam que o crime tivesse sido um ataque banal, achavam que o crime teria sido algo premeditado e com um alvo bem definido. Mas o que é que alguém poderia ter contra uma criança de 8 anos? Por que é que alguém se iria dar ao trabalho de invadir uma casa para golpear uma criança de 8 anos 20 vezes e depois fugir sem deixar rastro? Um dos vizinhos revelou à polícia que, dias antes, viu um homem suspeito próximo à casa da família, muito parecido com a descrição que o Isaiah deu à polícia. Porém, um outro vizinho disse que, na tarde do crime, esteve a trabalhar no seu jardim e não se apercebeu de ninguém a sair da casa. Para além disso, ele tinha cães que reagiam a qualquer mínimo barulho e esses cães não deram qualquer sinal. Imediatamente a polícia iniciou uma caça ao homem, tentando encontrar o intruso que alegadamente teria morto a Layla. Mas a verdade é que aquele homem parecia não existir, porque ninguém o tinha visto. E com a descrição que o Isaiah deu, um homem alto, de cabelo cinzento, com sotaque espanhol, não seria uma pessoa que passasse assim facilmente despercebida devido às características que tinha. Qualquer pessoa, se visse um homem com aquelas características, se iria lembrar de o ter visto. Mas a verdade é que parecia que aquele homem nem existia, porque ninguém o tinha visto. Foram dias e dias de busca sem qualquer pista. E a polícia começava a achar que a história poderia estar mal contada, já que a única pessoa que tinha visto aquele homem era o Isaiah. Nesta altura, a polícia revela que todos eram suspeitos, inclusive o próprio Isaiah.
Por esta altura aconteceram alguns acontecimentos estranhos na Califórnia que podiam de alguma forma estar relacionados com o que aconteceu com a Layla. A 50 km de distância, um homem de 40 anos tentou sequestrar a própria filha. Com o ADN recolhido, a polícia comparou-o com o encontrado na cena do crime, mas não coincidia e, para além disso, o homem não encaixava na descrição dada pelo Isaiah. Já em Yuba City, a cerca de 100 km de distância, uma jovem de 17 anos conseguiu escapar a uma tentativa de sequestro e outra jovem disse que foi perseguida durante vários quilómetros. Estes acontecimentos eram de facto estranhos e poderiam de alguma forma estar relacionados com o que aconteceu com a Layla, mas a polícia não acreditava que fosse o mesmo homem porque achavam que quem atacou a Layla seria uma pessoa que conhecia muito bem a família, alguém próximo, talvez algum amigo da família ou até mesmo alguém da família. Durante a investigação foram recolhidas várias amostras de ADN na casa, vários vestígios de sangue e foi também levada para análise uma faca que estava na casa da família e é essa faca que acaba por ser a chave para a mudança no rumo das investigações. Essa faca tinha vestígios de sangue da Layla e a polícia acreditava que aquela era de facto a arma do crime usada para golpear a Layla. Só que essa faca tinha sido lavada. E então isto levantava várias suspeitas, já que segundo aquilo que o Isaiah disse à polícia, o crime teria acontecido muito rápido, não mais do que 30 segundos. Mas era estranho porque aquela faca, sendo a arma do crime, foi limpa e arrumada no seu devido lugar. Supostamente, o intruso entrou na casa, foi à cozinha, pegou na faca, atacou a Layla 20 vezes, depois limpou a faca e colocou-a novamente no lugar e fugiu. Tudo isto em 30 segundos. Claro que a polícia começava a achar tudo isto estranho e achavam que a versão contada pelo Isaiah fazia cada vez menos sentido. É então que, a 11 de maio, o Isaiah é detido, levado pela polícia e a comunidade fica em choque só de pensar que aquele rapaz de 12 anos poderia ser o responsável pela morte da própria irmã. Mas o que é certo é que a polícia tinha várias razões para acreditar que o Isaiah tinha mesmo morto a irmã. Primeiro, não existiam sinais do intruso ter entrado na casa e ninguém mais estava presente para além da Layla e o Isaiah. Foi encontrada essa tal faca suja de sangue, assim como vários vestígios de sangue por toda a casa. Se o Isaiah disse que a irmã foi atacada no quarto, por que é que existia sangue na porta da cozinha? A polícia constatou também que a casa de banho tinha sido limpa naquela manhã, só a casa de banho, mais nenhuma parte da casa, e isso fez com que os investigadores acreditassem que o crime ocorreu naquele local e que o corpo depois foi movido para o quarto. Se realmente tivesse sido um intruso a cometer o crime, como o Isaiah disse inicialmente, ele não teria tido tempo para limpar a cena do crime. O Isaiah foi interrogado e bastante pressionado pela polícia e cada vez mais ele se ia contradizendo e acrescentando detalhes à história e então cada vez que ele falava ele acabava por contar uma coisa nova, até que num dos interrogatórios ele desabou a chorar e disse que não se lembrava de ter morto a irmã. Os inspectores acreditavam que o crime não tinha sido premeditado e sim cometido num ato de raiva. Durante o julgamento foi dito que o Isaiah esfaqueou a irmã 20 vezes, mas só chamou ajuda cerca de 1 hora depois, já que quando as equipas médicas chegaram, o corpo da Layla já estava frio e ela já estava em paragem cardiorrespiratória. O corpo da Layla apresentava também pequenos golpes que a polícia acredita que o Isaiah desferiu no corpo da irmã para lhe meter medo e só depois desferiu os golpes finais, o que é macabro. A defesa do Isaiah alegou que não era possível uma criança de 12 anos ter inteligência suficiente para se lembrar de limpar a cena do crime. A 14 de maio, o Isaiah foi acusado de homicídio em 2º grau. Em 2015 foi considerado culpado e condenado a 16 anos de prisão numa casa de correção. Este crime abalou bastante a comunidade, mas abalou ainda mais a família, porque para além de terem que lidar com o facto da Layla ter sido brutalmente morta, tinham também que lidar com o facto do assassino ser o Isaiah. Inicialmente, o pai tentou defender o filho, tentou alegar que ele era inocente, mas com todas as provas, com o ADN, com as incongruências, ele não tinha outra opção senão aceitar a triste realidade de que o seu filho era um assassino.
Não se sabe ao certo o motivo do crime, mas apesar de um contexto familiar aparentemente feliz, o Isaiah sentiria a pressão de ter que tomar conta da irmã quando os pais não estavam em casa. E talvez tenha sido isso que o levou, num ato de raiva ou de grande pressão, a atacar a própria irmã. E bom, malta, este foi o caso, espero que tenham gostado. Comentem aí em baixo o que é que vocês acharam, não se esqueçam de se inscrever no canal. Podem me seguir também nas minhas redes sociais, marlene.com lá no Instagram. É tudo e aqui vos espero para o próximo vídeo.